Seja muito bem-vinda à nossa terceira live de aquecimento para o nosso evento Jornada Maternar Sem Estourar. Evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 29, 31 de maio e 2 de junho. Então sejam muito bem-vindas. A gente está fazendo aqui uma série de lives de aquecimento para a gente chegar no nosso evento 100% prontas para essa transformação que eu estou propondo para a sua vida, né? Não vou esconder nada, vou te contar tudo do método que eu criei, que tem ajudado várias mães a viverem uma maternidade com muito mais presença, serenidade e assim, né, educando seus filhos com menos arrependimento, sabe, com mais alegria. A gente merece, é possível viver uma maternidade assim. Então, na live de hoje, falando em alegria, em felicidade, né, a gente vai falar exatamente sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquetti, eu sou mãe, eu sou educadora há 18 anos. Eu sou também instrutora de Mindfulness, especialista em inteligência emocional no contexto da educação. Eu sou linguista. E aí, dessa caminhada toda aí, né, nesse contexto de educação, surgiu o Educar Zen. Então, sou uma apaixonada por neurociência, é importante falar. E essa é a mistureba, né, que resultou nesse método que, como eu falei, tem ajudado tantas mulheres, começar por mim mesma, a viverem essa maternidade com mais leveza. E na live Zen de hoje, gente, a gente vai falar de uma preocupação de muitas mães. Eu desconheço, né, uma mãe que não espera que os seus esforços na maternidade tenham como resultado filhos mais felizes, né? Se eu perguntar, eu não conheço uma mãe que não deseje que o seu filho seja feliz. Eu acho que todas nós queremos isso para as nossas crianças, para os nossos filhos, que sejam felizes e saudáveis. E aí a gente faz o que a gente pode por isso, né? A gente faz o que está ao nosso alcance para que isso se concretize. E muitas vezes a gente acha que aquilo que os nossos filhos serão, ou como eles vão experienciar a vida, ou como eles vão ver a vida, é meio que uma ciência exata, né? Os nossos esforços, eles vão ser necessariamente, digamos que, ou melhor, os resultados desses esforços, né? O que os nossos filhos vão ser, a alegria, a felicidade deles, vai ser exatamente coerente, alinhado com esses esforços que a gente faz, que a gente sabe que não são poucos. Só que a vida, ela não é feita só de felicidade, ela não é feita só de alegria. E frequentemente a gente se depara com momentos em que os nossos filhos não estão felizes. Quero compartilhar com vocês daqui a pouquinho uma história que aconteceu comigo antes de ontem. Eu já tinha meio que preparado aqui, né, o roteirinho, eu sempre escrevo o que eu quero falar para vocês na live. Eu tinha feito isso um dia antes de um acontecimento em que eu precisei presenciar a tristeza do meu filho, que nem 2 anos tem ainda, e eu vi que era uma tristeza genuína e tudo isso que eu tinha conversado, que eu tinha preparado para conversar com vocês, veio à tona, assim. E essa angústia, né, da gente se dar conta que tudo que a gente faz, e a gente faz muito, não é necessariamente tudo que os nossos filhos precisam para serem felizes. A vida é muito mais do que isso. Então, quando a gente entende isso, né, que a vida ela não vai dar garantias pra gente, mesmo que a gente se esforce muito, que os nossos filhos não vão estar sempre felizes, porque isso é impossível, nenhum ser humano tá sempre feliz. Como que a gente faz pra gente poder lidar com essa incerteza, com essa falta de garantia? E o que isso tem a ver com a mãe reativa? Porque, como vocês sabem, o meu objetivo principal aqui no Educar Zen é te ajudar a deixar de ser uma mãe reativa. A reatividade, né, muitas vezes as pessoas acham, principalmente quem chega aqui de primeira, acha que diz respeito a simplesmente, né, a gente está estourando com os nossos filhos, gritando, dizendo palavras às vezes agressivas, algumas vezes até dando palmadas, e a nossa reatividade, ela tem muitas camadas. Uma das suas camadas, que é a que a gente vai conversar, né, sobre ela aqui hoje, diz respeito ao fato de a gente não aceitar as emoções, a vida, né, da gente não ter essa abertura para enxergar a vida, para ler a vida e para reconhecer as nossas emoções como elas nos pedem. Então, o que acontece é que as emoções elas são mensageiras. Né? O que são as emoções? Sei lá, a tristeza, a raiva, o medo, essas emoções mais desafiadoras, o que elas são? Elas são coisas que acontecem para me deixar para baixo, para me deixar mal, coisas que eu deveria evitar a todo custo? Será que elas são isso?
já começo te dizendo que não, né? Eu quero que você guarde isso, que você saia dessa live com isso muito claro para si mesmo. Emoções são mensageiras, elas vêm para nos contar algo sobre nós mesmas que a gente não está conseguindo perceber, alguma necessidade que a gente não conseguiu sanar. Aí vem uma emoção forte, às vezes em forma de tristeza, às vezes em forma de raiva, depende da necessidade que precisa ser atendida, para nos dar um sinalizado. Oi, olha aqui, eu sou uma necessidade sua e eu preciso ser enxergada, eu preciso ser atendida. Então, essa aversão que a gente tem à tristeza, à raiva, né? Isso é muito comum na nossa sociedade ocidental. Na verdade, um sintoma de que a gente não foi alfabetizada, né? Nós não fomos alfabetizadas em uma linguagem que é preponderante para o nosso bem-estar, que é a linguagem da inteligência emocional. A gente acaba acreditando que ser feliz é estar sempre alegre, que ser feliz é não passar por problemas, que ser feliz é tudo dar certo na nossa vida. E a gente acaba acreditando que para os nossos filhos também deveria ser assim, né? A gente acha que quanto mais eu der para o meu filho, quanto mais eu oferecer para o meu filho, quanto mais eu evitar que ele se frustre, quanto mais eu evitar que ele fique triste, quanto mais eu aplacar a tristeza, quanto mais eu for, né, tudo que ele precisa, menos tristeza ele vai sofrer, ele vai viver, e aí ele vai ser uma pessoa mais feliz. E isso é já uma receita para a infelicidade, é o que muitas pesquisas nessa área e nesse escopo, né, das ciências que têm estudado a nossa inteligência emocional têm nos mostrado. A nossa perseguição, a gente persegue a felicidade e a gente persegue de maneiras muito equivocadas. Isso é quase que uma receita para a infelicidade, né? E por quê? Porque a tristeza, a raiva, o medo e as emoções desagradáveis existem por uma razão. Elas são nossas amigas, essas emoções, elas não são nossas inimigas. Então, quando a gente aprende a olhar para tudo isso, né, com um olhar de mais curiosidade, de mais interesse do que essa emoção quer me contar, ao invés de simplesmente estarmos a todo custo tentando combatê-las, a gente dá um salto na nossa inteligência emocional e aí sim a gente pode aprender a viver uma felicidade de fato, a felicidade de verdade, né? Que está para além da alegria de estar rindo, dando gargalhada, sentindo prazer. A gente está associando alegria, felicidade a sentir prazer e a gente tem ensinado isso para as nossas crianças. Por que será que os nossos filhos, né, são tão imediatistas? Existem alguns motivos para isso. Então, primeiro, crianças pequenas são imediatistas mesmo, né? Elas não têm essa região do cérebro responsável, por exemplo, pela compreensão do tempo das coisas desenvolvida, né? A criança pequena, ela está muito ensimesmada, ela está muito conectada aos seus próprios desejos. Então, ela vai ser imediatista, ela quer agora, ela não entende que ela precisa esperar para certas coisas acontecerem. Por isso, quanto a gente mais envolve os nossos filhos nos nossos processos, né? A gente não deixa eles excluídos da nossa vida. Vou explicar como. Por exemplo, comida, né? A gente às vezes fica assim, não, vai brincar, mamãe tá fazendo a comida, vai brincar. Eu, às vezes, faço isso também, mas muitas vezes, sempre que eu posso, que eu consigo, que é possível, eu prefiro incluir o Francesco na brincadeira de cozinhar, para ele entender que se a comida não chega na mesa na hora que ele quer, é porque existe um processo para a comida ficar pronta, né? Então, quanto mais a gente mostra isso para os nossos filhos, quanto mais a gente inclui eles, né, nas nossas vidas e a gente faz com que eles compreendam que existem processos, mais eles vão entender que o imediatismo, né, enfim, eles vão se tornar pessoas menos imediatistas. Mas então a gente pega, né, esse aspecto aí que a criança ela é imediatista porque o cérebro dela não dá conta de processar o tempo, né, de duração, o tempo necessário para as coisas acontecerem. E a gente, além disso, a gente está sempre aplacando os desconfortos dos nossos filhos, a gente está sempre amortecendo, né, com prazeres fugazes e que são também prazeres muito que jogam descargas de dopamina no cérebro da criança, sabe? Por exemplo, tá na hora, sei lá, tá com fome, então come uma bolacha. Ou então, vou falar uma coisa que eu faço, tá, gente?
que eu sei as consequências, mas que eu faço como mãe imperfeita que sou, como todas somos, uma coisa que eu faço e que eu sei que é exatamente isso, assim, é dar uma jorrada ali de dopamina na criança e tudo bem. Às vezes quando eu tô num restaurante eu quero só descansar, eu quero só relaxar, eu quero só ficar em paz, e o Francesco tá lá agitado e ele quer correr e eu não quero correr atrás dele, porque eu já corri atrás dele o dia inteiro. Eu vou e dou o que? Uma tela, né? Que ele tem menos de 2 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, eu não deveria fazer isso, mas eu sou uma mãe que eu consigo ser o mais consciente possível, né? Com uma autocrítica saudável. Eu sei que aquilo tem eventuais consequências, mas eu pago esse pato. Mas quando a gente faz isso o tempo todo que a criança está agitada, aí você vai e joga uma tela para ela poder, né? Enfim, porque aquilo também é confortável para você. O que a gente está ensinando para os nossos filhos, né, sobre o tempo das coisas, sobre frustração, sobre felicidade? É sobre isso que a gente vai falar na nossa live de hoje, né? A gente acaba, essa geração de mães muito permissivas e que às vezes as pessoas até confundem, né? Nós que estamos aqui buscando uma educação mais consciente, que às vezes a gente vai ser permissiva, às vezes a gente vai ser reativa, porque, como eu disse, somos imperfeitas, mas a gente busca, né, fazer com que no nosso dia a dia, com que a nossa prática mais constante seja essa educação consciente, essa educação mindful, né? As pessoas acabam colocando tudo no mesmo balaio. A mãe consciente é a mãe permissiva. A gente sabe que não é. E essa permissividade de toma a tela, então compra esse brinquedo, então toma isso, né? Vamos aplacar aqui os desconfortos com coisas materiais, com prazeres momentâneos, o máximo possível, para a gente não ter que lidar com essas coisas. Se eu posso resolver isso aqui dessa forma, por que eu vou lidar com esse desconforto? Não é assim que a gente é? A gente faz isso com a gente, não é só com os nossos filhos. Quantas vezes você já ficou frustrada porque alguma coisa deu errado aí no seu dia e você foi comer uma caixa de bis? É isso, né? É essa sociedade do prazer, essa sociedade do imediatismo. É isso que a gente tem feito nas nossas vidas e isso não tem nos ajudado a entendermos melhor como estarmos presentes diante do fato de que os nossos filhos não vão estar sempre felizes. Né? Será que a gente está tentando aplacar os desconfortos, a infelicidade? A criança, né, ela cai, ela arranha o joelho, ao invés de você ajudá-la a lidar com aquela emoção, com aquele desconforto, com aquela dor, você já vai e fala, não é nada não, aqui ó, sei lá, e aí você distrai ela imediatamente, né? Você não permite que ela presencie aquilo. Eu não estou dizendo que a distração não pode, inclusive, ser um recurso. Muitas vezes é um recurso viável também. Mas quando a gente só faz isso o tempo todo, né? E aí essa mãe que tem esse grau de permissividade muito alto, vocês sabem quais são algumas das consequências disso, dessa nossa geração do prazer, essa sociedade do prazer, em que a gente não aceita, a gente não entende, a gente não trabalha com as mensagens que o desconforto nos traz? Quando a gente está passando isso para os nossos filhos, porque a gente vive a vida assim, tudo que é desconforto vira uma ida ao shopping para comprar uma roupa, tudo que é desconforto vira uma caixa de bis que eu como compulsivamente, tudo que é desconforto vira talvez uma explosão, mas nunca é um lidar honesto com aquele desconforto, com aquela tristeza, com aquela raiva. Sabe o que a gente está ensinando para os nossos filhos? A serem assim também. E quais são as consequências disso? Primeiro, a impulsividade, né? A criança, ela é naturalmente impulsiva. Mas a gente não ensina a criança a lidar com essa impulsividade. Vocês sabem que crianças, né, que crescem sem saber como lidar com a impulsividade, elas têm mais chances de consumirem tóxicos, drogas, quando elas se tornam adultos, adolescentes? Isso é grave. Quando a gente não ensina os nossos filhos a lidarem com as suas emoções, quando a gente não aprende que a gente não está no mundo para ser só feliz, que as outras emoções pelas quais a gente vai flutuar, elas também são necessárias. Uma das consequências de ficar aplacando a dor a todo custo com comida, compras, com telas, é exatamente a manutenção dessa impulsividade, que lá no futuro, isso daí vai virar também bebida alcoólica, isso vai virar drogas. E eu sei que não é isso que você quer para o seu filho. Quando você quer que seu filho seja feliz, e é super genuíno e justo que você queira, é mais o que você quer para ele. Me contem aqui nos comentários se isso que eu tô falando tá fazendo sentido. Eu tô me sentindo meio num monólogo nessa live de hoje, hein? Me conta se tá fazendo sentido para vocês, tá bom?
Outra consequência é o egoísmo, né? A criança que acha que é tudo para ela, na hora dela, é a falta de cooperação. Então, por exemplo, quando o Francesco, né, eu trago ele para a cozinha, para ele entender como que é o processo de cozinhar, e eu permito que ele ajude em algumas coisas. Eu estou ensinando para ele que ele também precisa fazer a parte dele, que não é simplesmente, mãe, eu quero comida, e a comida aparece como um passo de mágico na frente dele, né? Estou ensinando ele a gostar de ser cooperativo, e isso é genuíno, é natural que a criança goste. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é social, ele é um cérebro predisposto a ajudar, predisposto a colaborar, a cooperar, né? Mais uma consequência, a Bárbara falando faz sentido sim, a Lu também está fazendo sentido sim, Tavares, faz muito sentido, eu inclusivamente estou a aprender muito sobre gestão emocional por causa dela, eu não quero que ela sofra com ansiedade, com medo, mania de perseguição. Gabriela, muito sentido, me vejo em tudo isso, desconto muita impulsividade nos doces, eu fazia muito isso também, Gabriela, então esse caminho que eu quero te mostrar aqui hoje é exatamente para você aprender um estilo de vida que é possível e que é genuíno e que, enfim, vai te ajudar muito a ir para outro nível. A Bárbara, querida, um triplex. Esse triplex, ele é necessário, Bárbara. Eu sei que é desconfortável, mas ele é importante, né? Porque se a gente não para refletir sobre os nossos padrões de comportamento, sobre os nossos pilotos, como a gente está no piloto automático, a gente nunca vai sair disso, né? Então, às vezes, essas informações, elas vêm com um certo desconforto. Eu espero que eu esteja passando aqui para vocês com amorosidade, porque é a minha intenção, é o meu objetivo, mas elas são necessárias, né? E mais uma consequência, gente, da gente não ensinar para os nossos filhos, né, a lidarem com esse desconforto que faz parte da vida, é a falta de autonomia. A criança que ela está sempre tendo seus desejos, vontades, ela tá, né, você tem aí uma obsessão para o seu filho ser feliz, ela vai crescer achando que é tudo sobre ela e que tudo precisa ser na hora dela e como ela gostaria que fosse, só que a gente sabe que a vida não funciona dessa forma. A gente não precisa criar frustrações para os nossos filhos, tá? Eu vejo algumas pessoas achando que é porque a gente precisa criar contextos para as nossas crianças se frustrarem. Não, a vida é frustrante pra caramba todos os dias, né? Muitas coisas não acontecem como a gente gostaria, na hora que a gente gostaria que elas acontecessem. A questão aqui é a gente ensinar os nossos filhos a navegarem nessas águas de forma mais tranquila, só que a gente não faz isso se a gente não souber fazer isso. E como que a gente aprende a fazer isso? Fazendo isso com nós mesmos e por nós mesmas primeiro. Que é Oliver falando assim, isso faz sentido sim. Eu vivo isso até hoje, não sei lidar com as frustrações, desconto em chocolates e bebidas. Então a gente vai falar um pouquinho aqui agora, que é sobre o seguinte, será que é errado a gente querer que os nossos filhos sejam sempre felizes? Eu acho que seria estranho, né, uma mãe não querer que o seu filho fosse feliz. A questão é que não é a gente não querer que os nossos filhos sejam felizes, a questão é que é a gente aceitar que eles não vão ser sempre felizes. Eu tô aqui agora em Belo Horizonte, né? Vocês sabem que eu tava na Bahia, fiquei na Bahia por 2 meses e meio em uma ilha lá, chamada Boipeba, que é um lugar lindo, maravilhoso, paradisíaco, muito bom para crianças, muito tranquilo. O Francesco se adaptou super bem a esse lugar, a gente tinha a ajuda da Raíssa, que é uma querida, né? Que estava como babá dele na parte da manhã. E ele se apegou muito a ela, ele se afeiçoou muito ao lugar, à natureza do lugar, os bichos, a dinâmica mesmo daquele lugar. E aí eu fui explicando para ele que a gente ia embora, que a gente ia voltar para BH. E ele tem 1 ano e 8 meses, então ele é pequenininho. Mas ele já está começando a entender esse processo, porque como a nossa família é um pouco nômade, ele nesses 1 ano e 8 meses já voltou de vários lugares várias vezes, né? Mas eu acho que agora ele está ficando mais consciente. E aí, gente, como é uma ilha, né? A gente vai embora de barco. A gente entrou na lancha, Raíssa, a gente dando tchau pra Raíssa, né? Pessoa que a gente super se afeiçoou, e o Francesco então nem se fala. E o Francesco, ele estava entendendo o que estava acontecendo. E ele ficou com os olhos cheios de lágrimas. Ele ficou triste. Eu vi que meu filho estava triste, assim. Não é que ele fez uma birra, eu quero a Raíssa. Não teve nada disso. Ele simplesmente experienciou a tristeza. E é óbvio que aquilo cortou o meu coração, né? E eu tinha preparado esse material aqui para conversar com vocês um dia antes, na terça-feira.
Eu tinha feito esse roteirinho aqui dessa live. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre como muitas vezes, quando a gente se depara com aquilo, e aquilo é muito doloroso pra gente também. Quem já viu o filho triste? Quem aqui já presenciou isso? Uma situação em que você viu que seu filho estava triste de verdade. Não é uma coisa que a gente consegue ficar alheia, né? A gente sente aquela tristeza com a nossa criança, mas o que a gente faz com isso? A gente sobrepõe aquela tristeza com algo para aquela criança não experienciar a tristeza, por exemplo. Ah, não, filho, vamos assistir aqui então a Peppa Pig, o Teletubbies, sei lá, Patrulha Canina. Ou então, ai, filho, olha aqui, ó. Mamãe trouxe um bolinho, vamos comer? O que a gente faz? A gente distrai, a gente fala, olha, filho, tô vendo que você tá triste. Eu também tô triste. A gente gosta muito da Raíssa, a gente gosta muito de Boipeba, né, do mar. A gente vai sentir tanta saudade, não vai, Fran? E acolher aquela tristeza e estar ali presente, deixando que ela aconteça, né? A gente precisa estar fazendo isso com a gente também. Não pode ser só um discurso, né? Não pode ser só algo que a gente faz com os nossos filhos. Eles aprendem muito mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras. Mas o ponto de virada, o ponto-chave aqui que eu quero trazer para vocês nessa live de hoje é exatamente isso. O que a gente faz quando a gente se depara com a infelicidade dos nossos filhos, que pode ser a raiva, pode ser a tristeza, geralmente a tristeza. Como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida com a nossa perseguição pela felicidade? Será que é errado, Ana, então eu querer que meu filho seja sempre feliz? Errado não é, minha amiga, mas talvez seja improvável que ele seja sempre feliz. Na verdade, o que eu quero te mostrar aqui é que existem 3 tipos de felicidades, né? E uma delas é exatamente o tipo de felicidade que eu considero uma felicidade não saudável, tá? É uma perseguição pela felicidade que acontece de uma forma que não é muito saudável pra gente. Então aqui agora eu quero falar pra vocês dos 3 tipos de felicidades que existem e como que os 2 últimos tipos, porque o primeiro, não é que é errado a gente querer esse tipo de felicidade, mas se a gente só tá querendo esse tipo de felicidade, a gente tem um problema, tá bom? Então, os outros 2 tipos são os tipos de felicidades mais genuínos, principalmente o terceiro, e que as pessoas verdadeiramente felizes experimentam, tá bom? O primeiro tipo de felicidade, que é esse tipo de felicidade que eu tava narrando aqui pra vocês esse tempo todo, e que algumas de vocês falou, nossa, eu sou assim, eu faço isso, né? Francesco, você tá triste? Não, meu filho, não fica triste. Sabe, quando a gente fala assim, não fica triste, a gente vai voltar, não fica triste, olha isso daqui, não fica triste, olha esse brinquedo, não fica triste. Eu vou substituir a sua infelicidade com algum objeto, com alguma coisa material, com alguma distração, com algum estímulo para o seu cérebro. Sabe isso? É como muitas de nós vivem, né? Essa nossa incapacidade de gerenciar as nossas próprias emoções e que nos levam, então, a vivermos, né? Buscando a felicidade o tempo todo e a qualquer custo. A gente chama, né, na psicologia positiva, na verdade, eles chamam esse tipo de felicidade de vida prazerosa. É literalmente, né, a felicidade em que o meu bem-estar ele está conectado ao prazer. E esse prazer ele é quase sempre de um nível sensorial. É um estímulo sensorial. É por isso que a gente acaba, né, comendo felicidade. Sabe quando você come, você tá mal, aí você não come um prato de salada quando você tá mal. Por que você come o chocolate? Por que você come gordura? Por que você come uma coisa que é muito saborosa? Porque você quer uma sensação forte. Você precisa da sensação para você se sentir viva. Olha o tanto que isso é complexo. A vida acontecendo aqui do jeito que ela é, e que ela já tem vários estímulos o tempo todo, ela é insuficiente. Então eu preciso tamponar a minha infelicidade com um estímulo sensorial forte. Que aí pode ser o chocolate, que tem esse grande sabor. Aí também tem toda uma explosão química de dopamina, né, e de outros neurotransmissores e hormônios que vão nos ajudar a sentir, né? Você está sentindo, aí você sente prazer, sabe?
e a gente ensina isso para os nossos filhos. Quando, por exemplo, a cada frustração, a cada vez que a gente está cansada, que a gente não quer lidar com a tristeza, com a raiva, com a birra do nosso filho, a gente dá uma tela, por exemplo. Porque esse estímulo sensorial, ele pode ser também, por exemplo, visual. Entende? Então, assim, essa vida prazerosa, ela é a vida conectada à matéria, ao sentir, ao sensorial. É a compensação pela vida dura, pela vida difícil. Sabe o quê? Olha só como que a maioria das pessoas vivem no mundo de hoje. Me contem se isso tem acontecido com você ou se você conhece muitas pessoas que estão vivendo assim. A maioria das pessoas vivem vidas que não fazem sentido para elas mesmas, em trabalhos que elas não gostam. E aí, assim, isso é bem profundo, bem complexo, gente. Eu seria uma complexa idiota se eu virasse para vocês e falasse assim: vai atrás do seu propósito, vai fazer o trabalho dos seus sonhos. Eu sei que tem tantas camadas, principalmente quando a gente está numa sociedade tão desigual quanto o Brasil, quando a gente fala disso, né? Eu sei que o capitalismo, ele é estruturado para que as pessoas estejam mesmo em lugares que elas não gostam, para exatamente, né, elas viverem aquela vida ali dentro de um escritório, por exemplo, se é o caso. Tem gente que gosta do escritório, né? Mas vamos supor que não é o caso da maioria das pessoas não gostar de um trabalho ali muito mecânico, um monte de papel, ficar no computador o dia inteiro, e aí você não experiencia a vida, você não vê a luz do sol, você não sente, você não respira fundo, você não tem conexões reais com as pessoas. Você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua saúde, né? Aí, o que acontece? Você vai comprar a barra de chocolate na hora do almoço para você ter um pouco de sensação, um pouco de compensação por aquela vida sem sentido, sem prazer, sem alegria que você está vivendo. Essa perseguição por essa vida prazerosa, ela faz com que a gente faça isso. E não tem problema a gente fazer isso de vez em quando, tá? A gente pode sim, principalmente quando a gente tá consciente, eu faço isso de vez em quando, assim. Ai, olha, eu tô meio mal, o chocolate, ele me dá tanto prazer. Eu conscientemente, eu não tô fazendo no piloto automático, eu conscientemente vou me dar um prazer desse nível, desse lugar. Eu vou comer chocolate porque me dá prazer. Entende? Quando a gente tá fazendo isso conscientemente, a gente não tá no piloto automático e isso não acontece o tempo todo, é diferente. Não tem problema nenhum isso acontecer de vez em quando. A questão é quando a sua vida ela tá tão sem sentido que você precisa desses estímulos o tempo todo para você se sentir vivo, que você precisa se sentir vivo, porque você é um ser vivo, porque você é um ser orgânico. Você precisa se sentir viva, né? Aí você precisa desses estímulos. Você não consegue beber água, você precisa beber uma Coca-Cola. Entende? Me contem aqui, gente, se vocês têm experienciado com alguma frequência esse tipo de felicidade, né, da vida prazerosa, se a felicidade de vocês tem sido baseada nisso ou se vocês conhecem muitas pessoas que estão vivendo nesse piloto automático. Sabe o que é muito sério quando a gente vive isso e a gente está educando crianças? É que as nossas crianças aprendem com o nosso exemplo. Então, se é isso que eu estou ensinando para o meu filho, que é felicidade, é isso que ele vai aprender. Mesmo que eu diga para ele que a felicidade pode ser outra coisa, se é isso que eu vivo, que eu experiencio, se é isso que ele me vê vivendo, é isso o que ele vai entender que é, tá? Então, eu convido vocês a refletirem sobre isso. Essa felicidade em que o ter, ele é a base do meu ser. A minha alegria, ela depende de eu ter uma roupa nova. A minha alegria, ela depende de eu ter uma viagem. Ela depende de eu ter coisas, sabe? Tem uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás que fala sobre o cheiro do carro novo. Como que o cheiro do carro novo, ele desperta vários, né, a neuroquímica aqui do nosso corpo fica em alvoroço, porque o seu corpo, ele sente, né, uma recompensa. A dopamina, dopamina é esse hormônio relacionado aí a essa sensação de recompensa. É o prazer, a recompensa. Então, depois de um sacrifício, o cheiro do carro novo. Sabe quanto tempo que dura isso? Só enquanto o carro é novo. Daqui a um mês, você está precisando de um novo estímulo, de uma nova aquisição, né? E essa é a sociedade do consumo,
né? Você compra tempo de qualidade com o seu filho. O tempo de qualidade, ele nunca é uma coisa genuína de estar na própria companhia, um estar na companhia do outro, pisando na grama, sabe? Sentindo a vida acontecer, comendo uma refeição juntos, o almoço. Esse tempo de qualidade, ele precisa estar relacionado a ganhar um brinquedo, a ir no shopping, a ir no cinema. Volto a dizer, não que essas coisas não sejam gostosas, importantes, né? Não que a gente não possa fazer isso. A pergunta é, a sua felicidade é baseada nisso? São esses os seus momentos de alegria? No seu dia a dia, na hora que você acorda, na sua rotina, você encontra felicidade? Esse tipo de felicidade não se sustenta, né? Inclusive, ela fica muito cara, ela sai cara. E quando a gente fica experienciando só esse tipo de felicidade, a gente começa a experienciar também um vazio existencial. A gente começa a se perguntar, é isso que é a vida? É só isso? Então, crianças, mães ansiosas, né? Que estão aí esperando sempre pela próxima dose de dopamina, né? Que é, por exemplo, sabe quando às vezes você tá ali com seu filho, ele tá ali brincando, você se propôs a estar junto, né? Você quer ter esse momento de qualidade, esse tempo de qualidade com seu filho, você quer ter conexão, você quer estar presente de verdade, mas você não consegue, aí você fica no celular. É isso, é a dopamina, né? Você precisa dessa sensação de recompensa por uma vida que não tá fazendo sentido o tempo todo. E a gente precisa aprender a resgatar esse sentido na vida, esse sentido da vida, esse sentido com as nossas vidas. O vício em telas, que a gente fala muito das crianças viciadas em telas, mas quem está verdadeiramente viciado são os adultos, tem uma relação íntima com isso, né? Com essas doses cavalares de dopamina sendo liberadas pelo nosso cérebro o tempo todo e a gente podendo experienciar alguma coisa, sensação. A gente precisa de sensação. Me contem se o que eu estou falando faz sentido. Você tem se identificado assim? Você acha que a felicidade, né? Você está encarando a felicidade como essa felicidade da vida prazerosa? Você consegue ver a felicidade para além disso? Você consegue vislumbrar, né, um outro tipo de relação com a vida que traga uma felicidade que talvez não seja tão intensa, tão do nível da sensação, mas que seja mais duradoura e mais genuína, que é aquela coisa que vem mais do seu ser, né, e menos do ter? Isso é possível? Será que a gente consegue ensinar isso para as nossas crianças? Porque se a gente está encarando felicidade como isso aqui que eu acabei de descrever, essa recompensação eterna pelo desprazer constante que é a vida, porque eu não gosto da minha vida, eu não gosto do trabalho que eu faço, eu não me encontrei, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto de verdade, eu não consigo estar conectada, né? Eu vou para lugar onde tem natureza e eu só fico no celular, eu não consigo me conectar com a vida. Estar na natureza se conectando, né? É sobre isso, eu estou conectada com a vida, eu me sinto parte de alguma coisa que é maior, que está além. Eu consigo fazer isso? Eu quero que você se pergunte. Porque se você, né, tá vivendo, esperando o fim de semana, se você para você é isso, né? Tipo assim, prazer existe sexta, sábado e domingo. Segunda-feira começa o seu calvário. Se a sua vida é um calvário, se você não tem práticas conscientes de bem-estar no seu cotidiano, é insustentável esse tipo de felicidade aqui, né? E você nunca vai saber lidar com a tristeza, a raiva, o medo, a frustração quando elas vierem, e elas vão vir, talvez algumas vezes por dia. A gente experiencia tudo isso em vários momentos do dia, né? Às vezes você vê uma notícia triste na televisão, você fica triste. Às vezes você tem um pensamento e aquilo te gera medo. Se a gente não puder se letrar para poder lidar com tudo isso, vai ficar difícil experienciar a felicidade de verdade. Mônica e seus plantonistas. Tudo é felicidade, balanço. Eu fui uma mãe sem celular, só com livros, ir para fazenda, dedicar 10 anos direto com meus filhos, cozinhava e brincava intensamente com meus filhos e vivia uma vida, provavelmente pelo que você está contando aí, né, Mônica, que fazia sentido, que você estava se sentindo viva enquanto você estava vivendo a vida, né? Não estava precisando desses estímulos que tudo bem a gente usá-los com parcimônia, mas se é só isso que te faz sentir vida, você tem um problema. Mas tem um outro tipo de felicidade que a
psicologia positiva nos apresenta, que é a vida comprometida. Olha que diferente essa palavra. Vida prazerosa e vida comprometida. Será que quando eu tenho compromissos específicos, eu experimento mais felicidade? Aqui eu tenho um bem-estar que está muito conectado a cultivo de saúde física, saúde mental, né? A felicidade ela é mais genuína, ela é menos conectada a condições externas. É uma felicidade que eu experimento mais dentro de mim do que fora, externamente, né? Eu dependo menos de comer uma barra de chocolate para ficar feliz, é uma coisa que eu encontro mais profundamente dentro de mim, tá bom? Então, olha só, essa felicidade, né? As pessoas que vivem esse tipo de felicidade, eu acho que eu hoje me encontro em uma transição desse tipo de felicidade aqui para o outro tipo, que é o que eu vou falar depois, que é o mais profundo, tá? Mas quem vive esse tipo de felicidade aqui são pessoas que estão vivendo vidas que têm rotinas que fazem sentido para elas. Então, esse sentido, ele não é necessariamente o sentido da sociedade. A sociedade, ela te ensina que você, principalmente para nós mulheres, né? Qual que é o percurso? Tem um script que você tem que seguir. Então, você cresceu, aí você vai, você, sei lá, você estuda, de preferência você faz uma faculdade, você se forma, você tem um bom emprego. Esse bom emprego, ele significa um emprego que você vai ganhar bem, e aí você arruma um namorado, você se casa, você tem filhos. Aí muitas de nós fez tudo isso, tá nesse ponto aqui, falando assim, peraí, eu fiz o script todinho que me falaram, que era aqui que eu ia encontrar a felicidade, e eu tô super frustrada pra caramba. Por quê? É porque essa felicidade comprometida é um compromisso seu com você mesmo. Ela demanda autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, do que você gosta, o que te nutre, o que você quer fazer da sua vida. Algumas pessoas, e muitas de nós foram, totalmente silenciadas, apagadas, abafadas durante a infância, por famílias que achavam que, não, você quer aprender a fazer joguinho no celular? Não, para com isso, menino, você tem que estudar. Vai, vamos fazer aula particular de matemática, por exemplo. Né? Famílias que não puderam olhar para os seus filhos com olhos verdadeiros, olhos genuínos e entender isso, essa felicidade do ser. E a gente faz isso com os nossos filhos? Será? A gente está tentando encaixar essas crianças nesses valores da sociedade que muitas vezes a gente cumpre com tudo que o script está mandando e a gente, no final do dia, está precisando da barra de chocolate ou da lata de cerveja, ou do sexo, ou de entrar no site da Shein para poder fazer mais umas compras. Não é assim que funciona? E não vai ter fim, você não vai. É uma felicidade que é um boost de dopamina. Tive a sensação, mas você vai precisar de mais e mais e mais. Ela não te nutre, ela não é do seu ser, ela é do nível do ter, né? E além dela não ser sustentável em vários sentidos, né? Financeiramente, fisicamente, porque muitas vezes a gente acaba intoxicando o nosso corpo com um tipo de alimentação, de nutrição que não é muito legal. Ela também nos esvazia de sentido da vida mesmo, né? Então, o convite eu tô vivendo uma vida genuína? Eu vou falar pra vocês o meu exemplo, tá, gente? Eu acabei de falar pra vocês que eu tenho uma vida meio nômade, tava agora na Bahia, agora eu tô aqui em Belo Horizonte, vou ficar um mês, depois eu vou voltar pra Itália, aí eu vou ficar mais uns 3 meses lá na Itália, aí depois volto pro Brasil, e por aí vai. Então, assim, a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês né? Esse é um estilo de vida considerado comum? A sociedade fala assim, não, pra você ter estabilidade, você não pode fazer isso, né? Você tem que estar ali como numa multinacional, vai trabalhar numa multinacional, vai, sei lá, ter uma carteira assinada, um bom salário, alguma coisa desse tipo. Só que assim, na minha descoberta de mim mesma ao longo da minha vida, eu descobri que esse é o estilo de vida que eu gosto, que isso me nutre. Eu gosto não só de viajar, né? Tava agora fazendo terapia falando isso com meu psicólogo. Eu gosto de viver o lugar, eu gosto de estar em lugares diferentes, eu sou assim. Enquanto isso me fizer bem, eu vou fazer. Isso nutre a minha vida, isso me renova. Isso faz com que... uma das coisas, esse trabalho que eu faço com vocês é outro, né?
Eu deixei um doutorado, vocês sabiam disso? Eu estava quase me tornando doutora em linguística. Mas eu não queria mais trabalhar com linguística na academia. Eu estava fazendo exatamente o que a sociedade mandava ver lá, uma pessoa que está terminando um doutorado. A sociedade fala assim, essa daí venceu na vida, ela chegou lá no topo das pessoas mais estudiosas. Mas para mim aquilo não estava fazendo sentido. Larguei tudo. Não estou falando pra você largar tudo, tá? Sempre teve muito estudo profundo de mim mesma para eu fazer essas coisas. Teve chão para pisar, teve a hora de arriscar, teve a hora de falar, não, aqui eu tenho, eu tenho alguma reserva financeira, eu consigo fazer essa mudança. É sobre isso também, sobre a gente se preparar. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu abri mão de muitas amarras sociais do que eu deveria ser para eu poder viver uma vida que me deixa muito mais feliz, que me faz sentir viva, que eu me sinto viva. Não importa se é domingo, segunda, sábado, terça à tarde, quinta de manhã, eu gosto da minha rotina. Eu gosto do meu estilo de vida. Eu espero o meu momento de autocuidado todos os dias, sabe? Eu desejo isso. O que me faz com que suba em mim essa vontade de estar viva é o momento em que eu sei que eu vou sentar, que eu vou meditar, que eu vou rezar, que eu vou fazer as coisas que eu gosto, sabe? Mas eu também, agora, por exemplo, só pra gente poder colocar as coisas numa perspectiva de humanidade, eu tô num momento, por exemplo, que eu tô cortando o açúcar. Porque eu tava me percebendo também buscando por dopamina fácil no açúcar. Eu sempre gostei de açúcar, tá? Sempre gostei, sempre fui uma formiguinha. Imagino que lá na minha introdução alimentar, minha mãe deve ter me dado até Coca-Cola, né? Criança dos anos 80. Então, isso aconteceu comigo. Aí, o que acontece? Eu tava lá, né, em Boipeba. Eu fiquei amiga de um senhor lá que tem uma lanchonete. Eu ia todos os dias nessa lanchonete comer uma tapioca e eu ia tomar um suco com o Francisco. Aí o meu marido, ele pediu suco com açúcar, o dele. E eu falava assim, não, meu suco sem açúcar. Até porque eu dividia com o Francisco. Com meu filho, né, que não come açúcar. E eu tenho muitos anos também que eu não tomo nenhuma bebida, nenhum café, nenhum suco, nada com açúcar. Então, eu nem gosto de bebida doce. Aí depois, muitas vezes eu ia lá e falava assim, o brigadeiro dele é maravilhoso, gente. Aí eu chegava lá e falava assim, Rosário, você pode, por favor, colocar aí na conta também um brigadeiro? Me dá um brigadeiro? Aí teve um dia que ele chegou assim pra mim e falou assim, Ana, queria te perguntar uma coisa que eu fico pensando, mas eu tô com medo, assim, de te ofender. Aí eu falei, o quê? Pode perguntar. Aí ele falou assim, por que você pede sempre o suco sem açúcar e depois come um brigadeiro? Aquilo foi importante, porque foi um gatilho pra mim. Eu fiquei meio sem graça, assim, me senti super incoerente, mas foi um gatilho pra eu refletir sobre isso, sobre o fato de que eu tava, sim, buscando prazer fácil, dopamina fácil, e de um modo que eu tava no piloto automático. Aí eu comecei a perceber meu corpo, gente. Como que eu tava acordando todo dia de manhã, muito cansada. E eu comecei a associar, dar uma estudada, uma lida, comecei a associar isso tudo agora, tá? Super recente. Que eu tava intoxicada de açúcar, né? Tava muito açúcar no meu corpo, eu tava comendo açúcar diariamente. Se não era o brigadeiro do Rosário, era outra coisa. Então, assim, eu já tava acordando cansada. Era aquele boost de dopamina, aquele boost de prazer naquele momento, mas e as consequências disso para minha saúde, para o meu corpo? Então, quando eu olho, né, que eu tenho uma rotina, eu tenho práticas de autocuidado, de autoamor, de autopreservação, que hoje me deixam forte e que me fazem ser feliz, eu abri mão de tantas coisas na minha vida para eu poder viver a vida que eu gosto, eu, ficar me intoxicando por causa de boost de açúcar, sabe? Aquela pum de açúcar, assim, que dá aquele prazer momentâneo. Peraí, eu tô num processo agora de me desmamar do açúcar, não tá sendo fácil. E por que eu trago isso aqui pra vocês? Eu podia estar aqui falando só do fato de que eu larguei meu doutorado, eu podia estar aqui falando só do fato de que eu consegui organizar toda a minha família, né, pra eu poder viver essa vida em nômade com as pessoas que eu amo. Eu poderia estar aqui falando que eu fui pra uma ilha paradisíaca e falar só disso, só que eu estaria sendo mentirosa, eu não quero te olhar e falar assim, nossa, a Ana, ela chegou lá, né? Ela é o ideal de alguma coisa, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa que está no caminho, assim como você. E eu estou nesse caminho aprendendo todos os dias sobre mim mesma e fazendo os ajustes necessários. Então, eu estou num momento, aí eu falei assim, eu vou parar com o açúcar, só que eu não consegui parar
imediatamente. Eu tô num processo de parar, de diminuir até ficar, eu quero ficar um tempo sem comer açúcar para poder desintoxicar mesmo meu corpo. Eu tô sentindo que meu corpo tá me pedindo isso. Mas, voltando aqui ao assunto da felicidade, vocês percebem como a gente acaba ficando inconsciente, fazendo essas coisas no piloto automático? Eu imagino que tem essas coisas na sua vida também. É isso. Elas têm um preço. A gente paga esse preço, né? Eu tô com 36 anos, eu comecei a pensar, se eu fizer aqui agora um exame de triglicérides, talvez eu vou ter uma surpresa desagradável. É melhor eu cuidar, eu prefiro isso, né? E essa vida comprometida é isso, é esse compromisso com o nosso bem-estar de um lugar da consciência, da saúde. E quando você faz isso, você ensina isso para o seu filho. E como que a gente faz isso na educação das nossas crianças? É permitindo que elas sejam genuínas, é não cortando as asas, é quando o seu filho ele começa a demonstrar os interesses dele, e você incentiva, você está feliz porque ele está descobrindo quem ele é, né? Você cria contextos para ele desenvolver aquilo. Não é tipo, meu filho gosta de... Igual o Francisco, ele gosta de futebol, de jogar bola, de chutar bola, ele gosta de meios de transporte. Nunca imaginei, né? Eu sou uma pessoa bicho do mato, eu gosto de mato. Eu, quando estava grávida, eu falava, eu sonho que o Francisco ame a natureza. E ele ama a natureza, como toda criança que está sendo exposta à natureza ama. Mas ele fica assim, louco, tresloucado com barco. Agora a gente estava na ilha, então era barco. Na hora que a gente está na Itália, que tem muito trem, é trem. Aí agora ele tá louco com bicicleta. Na hora que a gente voltou, porque nessa ilha que a gente estava não tem carros, só tem carroça, gente, e triciclo. Quando ele voltou para a cidade, ele viu o carro, ele ficou louco. Então, tipo, eu compro livros de meio de transporte, eu sei que ele gosta, a gente brinca com o trenzinho, eu permito que meu filho seja quem ele é. Eu permito que ele experiencie os interesses dele. Entende? Ao invés de ficar tão... E quando ele tá triste, como ele ficou na hora que a gente tava indo embora de Boipeba, eu legitimo a tristeza dele. Essa é a vida comprometida. Qual que é uma maneira da gente viver mais essa vida comprometida? É a gente se conectando com a vida. Sabe? Assim, a natureza é uma grande mestra. Então, a gente tá ali, né, com mais céu e menos céu, que eu sempre falo isso com vocês aqui, é uma maneira da gente estar vivendo essa vida mais comprometida, porque eu substituo o ter alguma coisa por ser, a essência, o contato com a vida em si. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Não sei se eu tô viajando demais aqui, filosofando demais. Me digam aqui se está fazendo sentido. Se vocês conseguiram entender a diferença entre a vida prazerosa e a vida comprometida. Eu sinto que eu cheguei aqui na vida comprometida. Isso significa que eu nunca volto para a vida prazerosa, que eu nunca busco essa felicidade instantânea do brigadeiro do rosário? Não. E tudo bem eu buscar, só que eu quero buscar isso cada vez mais de forma consciente. O brigadeiro do rosário, ele estava já ali no nível do piloto automático. Era o boostzinho ali de açúcar, de dopamina diário que eu tinha para poder simplesmente sentir um pouquinho de prazer, sentir um pouquinho de vida. A Lu falando na live que tá abrindo a mente. Que bom, Lu, fico feliz. Elineuda falando que também tá. Eu vi que alguém comentou aqui alguma coisa, deixa eu ver, uma pergunta, parece? Tá. André, você tem ideia de como vai continuar sendo nômade quando seu filho precisar ir para a escola? Pergunto porque meus filhos já precisaram ir para a escola e gostaria de viver essa vida nômade. Andréia, eu gosto muito de viver, né, o momento presente, assim. Eu tava até conversando isso com o meu psicólogo. Eu deixei uma pendência lá de uma casa que eu aluguei em Boipeba, que eu me arrependi de ter alugado. E eu volto para lá em setembro e eu decidi que eu não vou pirar nessa casa até chegar agosto, pelo menos, sabe? E depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, nesse momento aqui, eu gosto de viver assim. Nesse momento aqui tá sendo possível viver assim e isso para mim basta. Quando o Francesco precisar ir para a escola de fato, que é quando ele tiver com 4 anos, a gente já conversa um pouco sobre como provavelmente vai ser. Então, assim, como meu marido é italiano, o Francesco também nasceu na Itália, a gente tem a família na Itália, a gente tem a família no Brasil, necessariamente a vida que a gente está construindo, as escolhas que a gente fez profissional, eu trabalho, né, com educação há muitos anos, mas a minha escolha de vir aqui para o digital tem relação com isso, né, da gente poder ter essa liberdade geográfica. Então, assim, o que a gente entende é que pelo menos aí até o Francesco ir para a escola primária,
a gente vai conseguir fazer talvez períodos mais longos, né? Como, por exemplo, se a gente decidir ficar na Europa, não sei se na Itália, mas em algum lugar da Europa como uma base, pode ser que a gente tenha mais flexibilidade, assim. Então, assim, por exemplo, a gente fica lá 5 meses no período dele de escola, depois a gente fica, as férias escolares da Europa são 3 meses no meio do ano, então a gente vem, fica 3 meses ou no Brasil ou em outro lugar, ou enfim, a gente ainda não decidiu, tem uma possibilidade de homeschooling, mas eu não sei se eu tenho vontade de fazer isso. Eu sinto que a gente vai, nos próximos tempos, encontrar uma base, um lugar que vai ser a nossa base, e aí a gente vai continuar viajando depois, de uma forma talvez não tão intensa, né, como a gente faz hoje, mas a gente vai se adaptar, sabe? E isso pra gente, por enquanto, tá suficiente. Então, agora, nesse momento, tá fazendo sentido. E, gente, eu acho que é isso que é o cultivo da presença, né? Eu não quero ficar criando uma ansiedade de como que vai ser num futuro que ainda não existe, sabe? Nesse momento é possível, nesse momento estamos os 3 felizes, eu, o Davi e o Francisco, e isso é o suficiente. Na hora que um de nós ou estiver desconfortável com a situação, ou que houver uma necessidade, como, por exemplo, o Francisco estar na escola, aí a gente vai se reajustar, sabe? Mas, por enquanto, é isso, e eu só tenho esse hoje aqui, só tenho esse momento. Carol, muito obrigada, Ana, por sua contribuição de informação. Tudo para mim está fazendo mais sentido para me policiar em ter um autocuidado com a vida que estou levando na educação do meu filho. Que querida, Carol, fico muito feliz. E lembre-se, tá, Carol, que isso é um processo de autodesenvolvimento. Você precisa ter tempo de qualidade com você. Você precisa olhar para você, né? O nosso processo aqui, o que eu tô incentivando vocês, a jornada Maternar Sem Estourar, é sobre isso. É sobre a gente viver a vida que a gente merece. E qual que é a vida que a gente merece? É a vida que o nosso coração tá apontando, não é a vida que a sociedade tá dizendo que a gente tem que viver, né? A Elineu, toda vez que eu tenho dificuldade de resolver problemas, eu como eu era assim. Eu tinha muita compulsão alimentar. Então, praticar mindfulness, aprender a meditar, aprender a me conectar com a natureza, porque eu nem sempre fui assim, tá, gente? Nem sempre, assim, eu era super urbana, amava, pra mim, o passeio dos sonhos era ir pro shopping center. Não que eu não goste de ir no shopping, ontem eu fui porque eu precisava comprar algumas coisas, eu fiquei meio, com a cabeça meio zoada, assim, porque eu fiquei, como eu falei pra vocês, quase 3 meses em uma ilha que não tinha nem carro, né? Quanto mais luzes artificiais naquela intensidade ali, mas eu gosto de ir também, então assim, é tudo uma questão de equilíbrio, né? A gente aprende a comer, eu vou comer chocolate que é assim, é porque eu tô triste sim, mas eu sei que eu tô comendo porque eu tô triste, eu não tô comendo piloto automático, eu não vou comer uma caixa de chocolate, entende? É diferente. A gente pode usar esses recursos, mas com parcimônia e com consciência. A Tati, eu tinha uma vida nômade muito criticada, minha filha entrou em idade escolar e precisei parar. Ainda não sei lidar muito bem com isso. Depois a gente vai trocar ideia sobre isso então, viu, Tati? Porque pode, né? Enfim, isso vai acontecer comigo em algum momento também. Andréia, pensar no que é possível no momento. Essa é uma inspiração. Gratidão, querida. Vocês também me inspiram muito, gente. Lu, minha filha tem 4 anos e sempre me cobrei boa parte disso. Essa live foi excelente para fazer outras conexões, tanto sobre educação, convivência com minha filha, como também sobre meus hábitos. É isso, gente. Não, assim, eu advogo por uma educação, né? Quando eu comecei a minha carreira como educadora, eu era uma menina de 18 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com educação. Talvez por ser uma menina também, muito jovem, né, e muito imatura, eu realmente acreditava que a educação era sobre crianças. Conforme a vida foi me apresentando os desafios para lidar com essas crianças, eu fui entendendo que era sobre mim. Então, o meu objetivo aqui é sempre te convidar a se olhar muito. Conforme você se olhar bastante, a criança ela se resolve naturalmente, assim, né, na maior parte das vezes. E por último, gente, pra gente terminar essa live, eu queria falar pra vocês sobre a vida significativa. Eu falei pra vocês que essa vida comprometida, esse compromisso comigo, eu já tenho muito forte, né? Isso eu já conquistei e não significa que eu não esteja equilibrando os meus pratinhos, que eu não esteja aprendendo sobre isso até hoje. Acabei de contar aqui o caso do brigadeiro. Que eu estava comendo no piloto automático. Comer o brigadeiro com presença é outra história, né? Mas tem um outro tipo de vida que eu sinto que o meu trabalho aqui com vocês
me traz isso, que é a vida significativa, tá? O terceiro tipo de felicidade, é a felicidade mais profunda, mais genuína e que menos depende de fatores externos que te deem esse boost aí de dopamina. Quando a gente começa a descobrir o que realmente faz sentido pra gente, né? E essa vida que eu tô descrevendo aqui, que é a que eu gosto, que faz sentido pra mim, pode não ter nada a ver com a vida que faz sentido para você, né? Isso é muito único e intransferível, e é por isso que eu não posso te contar como viver essa vida. É só você que pode descobrir no seu processo de autodesenvolvimento. Eu posso te dar ferramentas, e eu tenho várias que eu quero te mostrar na jornada Maternar Sem Estourar, para poder conseguir fazer isso, mas é você que faz. Não vai ter ninguém na internet, não vai ter resposta no Google, não tem, né? Mas quando a gente chega lá, tem uma terceira coisa que a gente faz, que a gente pode ensinar isso para os nossos filhos por meio do nosso exemplo e incentivando eles a fazerem também, que é a vida significativa, e ela é uma felicidade de longa duração. Existem muitas pesquisas que mostram que, por exemplo, pessoas que fazem trabalho voluntário têm menos tendência, eu esqueci agora qual que é essa pesquisa, tá? Mas tem uma universidade bem importante, famosa e séria nos Estados Unidos, que fez uma pesquisa mostrando que pessoas que fazem trabalho voluntário, que são gentis, bondosas, compassivas, que se conectam, que doam de si para o outro, essas pessoas, elas tendem a viverem mais. Elas têm mais tempo de vida do que as pessoas que não fazem isso, né? Tem pesquisas que mostram, por exemplo, tem uma pesquisa que eu acho muito legal, muito curiosa, que é a pesquisa dos $20. Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que é o seguinte: eles deram $20 para várias pessoas, e para metade dessas pessoas falaram assim: gasta esses $20 com você. E depois gasta, né, com a outra metade falou, gasta esses $20 com outras pessoas. As pessoas que gastaram os $20 com outras pessoas, elas tiveram uma sensação de bem-estar, de prazer, de alegria mais duradoura ao gastar aquele dinheiro do que as que gastaram consigo mesmas. Estou dizendo isso tudo para vocês, para dizer que depois que a gente aprende a ter essa vida comprometida com a vida significativa é quando isso esparge, é quando a gente permite que essa vida ela chegue a outras pessoas. O meu trabalho hoje, ele, para mim, é um meio de começar a viver essa vida significativa, porque eu sei que a gente pode ir muito fundo nisso, né? Eu quero viver uma vida de mais conexão cada vez mais com as pessoas com as quais eu me identifico e que se identificam comigo. Eu quero doar mais de mim para as pessoas. Quando a gente voltar, por exemplo, para Boipeba, que lá tem uma comunidade bem carente, bem simples, eu quero fazer um trabalho voluntário com as mães de lá, né? Que eu ainda não estou fazendo isso, não estou fazendo esse trabalho voluntário. A gente faz aqui esse trabalho de conteúdo gratuito, né? Que eu vejo que já ajuda muita gente, mas eu quero fazer mais. Eu quero fazer de uma outra forma, porque querendo ou não, isso aqui é o meu trabalho também, né? É a minha vitrine. Eu quero fazer de uma forma que não tenha nada por detrás disso, sabe? Que seja só isso. Porque é isso. Quando a gente permite que essa rotina, essa vida que tem sentido, ela faça parte da vida de outras pessoas, essa é a verdadeira felicidade. Não é comprar um carro novo. Não que essas coisas não nos tragam prazer, é isso que eu quero que vocês entendam. Mas é essa vida de sentido que realmente vai trazer mais significado pra gente. Quando a gente começa a viver tudo isso que a gente já está vivendo na nossa vida, a gente começa a entregar para as outras pessoas também. E agora eu tô com um problema de tempo, gente, porque tá aqui, ó, 1 minuto e 27 segundos pro Instagram fechar a minha live com vocês. Então, sobre essa vida significativa, eu gostaria de falar mais. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai conversar sobre ela lá nos stories. Eu vou abrir também uma caixinha de perguntas agora para vocês, pra gente poder falar sobre isso, sobre estilo de vida, sobre propósito de vida, sobre felicidade, sobre gerenciamento das nossas emoções, sobre como a gente educa as nossas crianças por meio disso, tá bom? Então deixem as perguntas, as dúvidas, os comentários de vocês lá, porque como eu falei, o Instagram tá fechando aqui a minha live e eu gostaria de continuar essa conversa com vocês, para eu poder também concluir a live nos stories hoje, porque agora não vai dar, porque o Instagram não vai deixar.
Mas eu espero, né? Eu vi que aí algumas de vocês tiveram insights poderosos hoje na nossa live. Fico muito feliz. Amanhã tem mais live às 9h30. Vai ser com o tema Respirar, Falar, Educar, a comunicação da Mãe Mind. A gente vai falar sobre comunicação e educação e sobre autoconhecimento nesse processo, tá bom? Fico muito feliz que vocês tenham me permitido falar um pouquinho sobre esse tema que é super, né? Que eu falei muito da minha intimidade também. Faço com o maior prazer. Somos humanas e eu gosto de me conectar com vocês desse lugar. Então, muito obrigada. A gente continua a nossa conversa lá nos stories, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Depois